Oi, pessoal. Continuando a falar de relógios lógicos, nessa videoaula vou falar de dois exemplos de uso de relógios lógicos que o autor coloca lá no livro, que é multicast de ordem total e multicast de ordem causal. O que que é multicast de ordem total? É a gente garantir que para um dado, né, o multicast sempre está relacionado a um grupo de processos, né? E aí, quando eu faço multicast, significa que eu estou enviando uma mensagem para todos os processos desse grupo, né? Então, quando a gente diz multicast de ordem total, o requisito que a gente está colocando aqui é que todas as mensagens têm que ser entregues na mesma ordem para todos os processos do grupo. Ou seja, se o processo 1 enviou a primeira mensagem e o processo 2 enviou a segunda mensagem, a mensagem 1 do processo 1 foi recebida e depois a mensagem 1 do processo 2, todos os demais processos têm que receber na ordem, nessa mesma ordem. Nenhum deles pode receber a mensagem do processo 2 primeiro do que a mensagem do processo 1. E então, no livro, ele dá um exemplo bem interessante de uso de multicast de ordem total, que é a questão de atualização de réplicas. Ele usa o caso particular de réplicas de banco de dados numa situação num caso de uma aplicação bancária, né? Então, a ideia das réplicas é que você justamente quer fazer com que as consultas sejam mais rápidas. Então, você distribui réplicas daquele serviço, de forma que quando o usuário faz uma consulta, você redireciona essa consulta para a réplica que está mais próxima, e assim consegue responder mais rapidamente. O custo associado com isso, o fato de você tomar essa decisão de usar as réplicas, é a questão da atualização, que você tem que então manter todas as réplicas atualizadas. Se uma alteração for feita aí em uma réplica, né, claro, essa alteração tem que ser feita igualmente em todas as outras réplicas para que a visão seja única do sistema o tempo inteiro. Tá? Então, nesse exemplo, ele considera que eu tenho aqui um usuário que está fazendo um update em uma das réplicas, esse é o update 1, né? E aí esse usuário, podemos pensar que ele está geograficamente mais próximo dessa primeira réplica, e aí essa primeira alteração é feita aqui rapidamente, e a mensagem de alteração enviada para a segunda réplica vai levar um tempo maior para chegar, e um segundo usuário mais próximo dessa segunda réplica faz esse segundo update mais rápido nessa primeira réplica, e ele é feito então posteriormente na primeira réplica. Então há uma inversão de ordem aqui, né? O que está sendo considerado o primeiro update é feito aqui na réplica que está mais à esquerda, e depois o update 2 é feito nessa réplica. E na réplica mais à direita, a ordem se inverte. Primeiro o update 2 e depois o update 1. Então, no final das contas, você tem as duas atualizações feitas. Só que dependendo da sua aplicação, a ordem das atualizações tem impacto. Então, no exemplo que ele dá, eu tenho a primeira atualização é fazer um ajuste, quer dizer, você não me lembro agora certo exatamente a ordem, mas você fazia um ajuste na conta, né? Aumentava o valor de uma determinada conta e depois fazia um ajuste percentual em cima do valor atual, tá? Aumentava em 10% o valor atual. Então, se você faz isso nessa ordem, você aumenta o valor atual e depois faz o ajuste percentual, você vai ter um resultado no final que vai ser diferente de se você fizesse primeiro o ajuste no valor atual e depois acrescentasse o novo valor, né? Você vai ter um resultado final que é diferente dependendo da ordem que você coloca. Então, em termos escolhida uma dessas ordens de alteração, o importante aqui é que ela seja seguida por todas as réplicas, para que todas elas cheguem ao final no mesmo estado, né? O princípio aqui a questão principal não posso ter ordens distintas de atualização, porque o resultado pode ser diferente em cada réplica e isso não é permitido, tá? Então, o que a gente precisa garantir aqui é que essas mensagens, que são as mensagens que estão disparando as atualizações, que são encaminhadas para as réplicas, elas têm que ser entregues na mesma ordem, ou seja, todas têm que receber primeiro a mensagem do primeiro update, realizar esse update, para depois receber a mensagem do segundo update, então realizar esse update. Então, o que vai acontecer, mesmo que a mensagem 2 chegue primeiro, eu preciso garantir que aquela réplica
consiga reconhecer que existe uma mensagem anterior e que ela deve então aguardar o tratamento dessa mensagem atual até que a anterior chegue, para que ela possa, mesmo tendo recebido as mensagens fora da ordem, ela possa executar a sequência de updates na ordem correta. Então a ideia aqui é que eu vou ter é, uma possibilidade de retenção, né? Bom, então a ideia é que você possa resolver esse problema. Aqui no livro ele sugere o uso do relógio de Lamport, né? Então a ideia que seria usar o relógio de Lamport na seguinte sequência, né? Cada mensagem que vai ser enviada recebe o relógio local do emissor, né? Carimbado na mensagem, e a mensagem enviada também para o próprio emissor, para que ele mantenha o registro desse envio, né? E ele não, obviamente, a ideia é que ele envie a mensagem para ele mesmo sem fazer a atualização, ou seja, ele vai esperar, aguardar, né? Para fazer a atualização quando for possível fazer essa atualização, né? As mensagens são colocadas em uma fila, justamente uma fila antes de ser entregue para a aplicação, né? E essa fila então vai ser ordenada e o que se pretende é que todos os processos estabeleçam a mesma ordem dessa fila para então executar as atualizações. E assim eu garanto que as atualizações vão ser todas executadas na mesma ordem. Tá? É, então, essa ordenação é feita pelo relógio lógico, né? Do menor para o maior, e você considera que tem uma mensagem, que todos os processos também enviam uma mensagem de confirmação para os demais, que também é importante aqui para todos saberem que todo mundo está reconhecendo que aquela alteração tem que ser feita, né? Todos receberam todas as mensagens e na ordem, né? Então, feito isso, quer dizer, o critério para então se executar ou se entregar a mensagem para a aplicação e aí, então, nesse exemplo, executar a atualização da réplica é que a mensagem tem que estar no topo da fila, ou seja, ela tem que ser a mensagem mais a primeira, né, que tem que ser tratada primeira, e que ela tenha recebido o ACK, que é uma mensagem de reconhecimento de todos os outros processos, ou seja, todos os outros receberam, então todos estão aptos a executar aquela atualização, ou entregar aquela mensagem para a aplicação. É, muito bem, então esse foi o primeiro exemplo de multicast de entrega total, tá? Usando o relógio de Lamport. A outra possibilidade de multicast, uma outra possibilidade de multicast é o multicast de entrega causal, né? Que aí seria um outro critério, que é todas as mensagens devem ser entregues respeitando a relação de causa e efeito. Então aqui eu já não estou mais preocupada que todas sejam entregues na mesma ordem, mas estou preocupada que se eu assumo que uma determinada mensagem pode gerar, né, ser a causa de uma segunda mensagem, então essa segunda mensagem ela só deve ser entregue para os demais processos quando a primeira mensagem, que foi a causa dela, tiver sido entregue para todos esses outros processos. Então, ainda considerando o multicast, ou seja, ainda estou considerando eu estou numa comunicação em grupo, e então estou considerando toda a mensagem enviada para todos os nós do grupo, né? Todos os processos do grupo. Essa figura ilustra aqui a ideia de uma situação problemática que eu quero evitar aqui, né? Então, tenho três processos. O processo P1 enviou um multicast para os demais, mas a mensagem para o processo 3 vai demorar um tempo para ser entregue, né? Então, o que acontece? O processo P2, assim que recebe a resposta, assim que recebe a mensagem, considerando aqui, por exemplo, que ele estaria respondendo a essa primeira mensagem, ele envia um multicast e o processo P3 acaba recebendo esse envio de P2 antes do envio de P1. E aí, dependendo da situação da aplicação, isso pode gerar uma inconsistência aqui em P3, porque ele não vai entender que mensagem é essa, uma mensagem que está respondendo algo que ele ainda não recebeu. Então, a ideia aqui do multicast de entrega causal seria eu conseguir agora aqui, por meio dos relógios lógicos, controlar no nível aqui, antes de entregar a mensagem para a aplicação, postergar essa entrega até que a primeira mensagem que gerou essa resposta seja recebida no processo P3. Bom, nesse caso, a ideia é usar o segundo tipo de relógio lógico que a gente viu, que é o vetor de timestamp, com uma pequena alteração na lógica de funcionamento dele,
que em relação ao que a gente viu, que eu chamei atenção lá na videoaula anterior, que seria a lógica de funcionamento básico, né, do vetor de timestamp. O que que muda aqui? Bom, primeiro todos os processos têm o seu vetor de timestamp e começam com zero e tem uma posição nesse vetor para cada um dos outros processos, incluindo o próprio, claro, isso continua igual. Só que a primeira diferença aqui é que, ao invés de todos os eventos gerarem um incremento no vetor de timestamp, como a gente tinha envio gerava, recebimento gerava e a transição de estado. Aqui, para o tratamento dessa aplicação exclusiva de multicast de entrega causal, a ideia é que apenas o envio de mensagem gera incremento no vetor de timestamp. Tá? Então, quando um processo vai enviar uma mensagem, ele incrementa o seu componente local do vetor de timestamp, né? O processo P incrementa o seu componente local e associa esse vetor de timestamp com a mensagem que ele irá enviar. Tá? E aí, quando a mensagem é entregue para a aplicação, a gente vai ver a condição para ela ser entregue para a aplicação, né? Mas quando o processo Q, que recebeu essa mensagem, entrega a mensagem para a aplicação, ele faz apenas a atualização dos campos, pegando o valor máximo, né, de todos os campos entre o que ele tinha, né, o que ele tinha, o processo Q, e o que veio na mensagem, sem fazer um incremento adicional. Então, essa seria a mudança aqui básica que é feita no funcionamento do vetor de timestamp para fins de aplicação para resolver esse problema de multicast de entrega causal. Como eu havia dito para vocês antes, a gente tem essa flexibilidade, quer dizer, a ideia do vetor de timestamp, ela é básica, mas a forma de atualização pode ter essas variações de acordo com a necessidade da aplicação. Então, isso faz com que ele seja, na verdade, um mecanismo, uma ideia ainda mais poderosa, porque você tem essa flexibilidade de adequá-lo a cada necessidade. Tá? Então, é até interessante para a gente ver essa possibilidade aqui. Ok, aí como funciona a regra de entrega, né? A gente viu lá no caso da entrega total, né? Como que era feito isso, né? Eu tinha que esperar o ARC de todo mundo e só entregaria se a mensagem fosse o topo da fila e tivesse recebido o reconhecimento de todos. Então, aqui eu tenho outra condição, quer dizer, aqui é a condição para entrega causal usando o vetor de timestamp, né? Então, aqui, o que vai acontecer? Eu estou justamente preocupada com a relação causa-efeito. Então, quando o nó recebe uma mensagem, ele verifica se existem mensagens pendentes, ou seja, mensagens anteriores àquela que ele ainda não recebeu. Esse é o caso aqui da causa-efeito, né? Então, se tiver mensagens pendentes, seja do processo que acabou de enviar a mensagem, né, uma mensagem anterior dele, seja mensagem dos outros processos é, é, que provavelmente, né, foram precedentes à mensagem que ele acabou de receber do emissor, ele então vai reter essa entrega até que essas mensagens cheguem. Né? Então, verifica se tem mensagens causalmente precedentes que ainda não foram recebidas. E aí, como é que ele checa isso? Então, quando ele recebe uma mensagem M, né, o processo P enviou uma mensagem M para o processo Q. E aí o processo Q, então, vai executar vai verificar essas seguintes condições. Primeiro, ele vai verificar se no vetor de timestamp dele, na posição P, que é referente ao processo que acabou de enviar a mensagem, o valor que está ali é exatamente igual ao valor desse mesmo campo que veio, né, associado à mensagem, menos 1. Ou seja, isso aqui quer dizer que o processo Q recebeu já todas as mensagens anteriores que o processo P enviou. Tá? Já que a gente está no multicast, a gente está justamente aqui assumindo que toda mensagem de qualquer processo é enviada para todos os demais. Então, toda mensagem que foi enviada eu tenho que ter recebido. Né? Então, o processo Q está recebendo uma mensagem de P, opa, só recebo essa mensagem, né, ou seja, ela só vai estar apta a ser entregue para a aplicação se todas as mensagens antes de P já foram recebidas por mim. A segunda condição é verificar as mensagens dos outros processos, né? Porque essa mensagem que P está enviando, ela pode ter sido desencadeada em P pelo fato de P ter recebido mensagens de outros processos. E aí aquela condição que a gente viu no exemplo inicial. Só faz sentido eu entregar essa mensagem para Q se ela foi precedida por outras mensagens de outros processos, se Q também tiver recebido essas mensagens anteriores. Então, se tiver faltando
Q receber alguma mensagem de outro processo, eu vou conseguir checar aqui com o vetor de timestamp, né? De que forma que ele faz isso? O processo Q vai lá todo I, agora I diferente de P, né? Que não é de todos os outros processos, e verifica a quantidade de mensagens que eu contabilizei aqui, que eu recebi dos outros processos, é pelo menos igual ao que veio no vetor de timestamp da mensagem de P. Se sim, significa que todas as mensagens que P recebeu antes de enviar essa mensagem para mim, eu também recebi. Ou seja, ou melhor, todas as mensagens que P recebeu antes de Q receber essa, também foram recebidas por Q. Pode ser maior? Pode. Nesse caso, significaria que Q já recebeu novas mensagens que P ainda não recebeu. Mas como essas são posteriores ao envio de P, elas não podem ser precedentes, né? Então não tem problema. O que não posso aqui é, em qualquer uma das posições do vetor de timestamp diferentes de P, que o valor em Q seja menor que o valor que veio no timestamp da mensagem, porque, como disse, indica que Q deixou de receber alguma mensagem que P já recebeu. Então, essas duas situações, qualquer uma delas aqui sendo verdade, né? Qualquer uma dessas requisitos aqui não sendo atendido, significa que Q tem que aguardar alguma mensagem que ele não recebeu. Se os dois forem atendidos, significa que está tudo ok. E aí, então, eu não preciso aguardar mais nada, porque eu não estou aqui preocupada em ordem total, só em ordem causal. Então, aí, Q já pode entregar a mensagem para a aplicação. Tá? Aqui a gente um exemplo para ilustrar, né? É um pouquinho diferente do exemplo inicial, tem uma troca de mensagem a mais, mas é a mesma ideia, né? Então, eu teria aqui uma situação de 3 processos, onde eu tenho primeiro um processo P1 que envia mensagem multicast, o processo P3 também envia uma mensagem multicast aqui de forma concorrente, né? É bom para a gente ver aqui como vai se comportar. Então, essa mensagem de P3 não tem relação causal com a mensagem de P1, porque eles enviaram aqui de forma concorrente. Tá? Agora, a mensagem aqui que P2 envia, ela ocorre exatamente depois que ele recebeu a mensagem tanto a mensagem de P1 quanto a mensagem de P3. Então, ela acaba aqui, na nossa consideração geral, né, de causa e efeito, esse evento de envio de P2, ele tem como precedentes as mensagens de P1 e P3. Então, os outros dois processos, tanto P1 quanto P3, para receberem essa mensagem de P2, terão que obedecer à relação causal aqui, ou seja, só poderão receber essa mensagem de P2 depois que tiverem recebido a mensagem do outro processo. P1 ter recebido a mensagem de P3 e P3 ter recebido a mensagem de P1. Nesse caso, aqui na figura, da forma como está ilustrada, P1 enviou a mensagem, em seguida P1 recebeu a mensagem de P3 e depois recebe a mensagem de P2. Então está tudo ok aqui em P1, correu tudo bem. Agora, em P3, o que aconteceu? Ele enviou a sua mensagem e, em seguida, estaria chegando primeiro aqui para ele a mensagem do processo P2, antes de chegar a mensagem do processo P1. Então, ele estaria recebendo aqui fora, sem respeitar a ordem de precedência. Se eu considerar que essa mensagem de P2 foi uma resposta, foi desencadeada, né, pela mensagem de P1, é o que eu estou supondo aqui, né, sempre essa relação de causa e efeito que a gente aqui está supondo, né? Eu estaria considerando que ela pode ser uma resposta e seria inconsistente P3 receber essa resposta antes de ter recebido a pergunta que ocasionou, né, que gerou essa resposta. Então, eu tenho que conseguir determinar isso, reconhecer isso aqui usando o meu relógio lógico e então postergar a entrega e só entregá-la depois que a mensagem P1 for recebida, né? E aí vamos ver então se a gente consegue atender isso com a lógica que a gente viu do algoritmo, né, do timestamp, com essa lógica um pouquinho alterada do vetor de timestamp. Bom, então, quando o P1 enviou a mensagem, o que que ele faz? A gente viu que o incremento aqui no vetor de timestamp só ocorre no envio, né? Então, P1 vai enviar uma mensagem, ele incrementa o seu timestamp na posição do seu processo, a posição 1, de 1, e envia a mensagem, certo? Então, essa mensagem chega aqui no processo P2, que já recebeu, com esse carimbo, né? Com esse selo, com esse timestamp. E aqui em P2 ela é recebida com sucesso, porque aí, como a gente viu, e ela mantém aqui com esse mesmo timestamp, a única coisa que P2 faz a checagem, né? Se o timestamp que ele tinha, que era 000, é exatamente um valor menor do que a posição correspondente ao processo que ele está recebendo, que é P1, e sim,
né? E todas as demais é menor ou igual, 0. Né? Então, ele está apto a receber essa mensagem, pode ser recebida e entregue para a aplicação. E aí, o que ele faz em seguida é o ajuste, né? Então, ele pega o máximo entre o que ele recebeu e o que ele tinha, e aí ele acaba atualizando o seu timestamp na posição 1, relativo ao processo P1. O que mais? Então, aqui, bom, essa mensagem ainda não chegou aqui em P3, né? A mensagem de P3, ele faz a mesma coisa, incrementa a sua posição no vetor de timestamp, né? E envia essa mensagem. Então, ela vai chegar aqui em P1. P1 vai fazer a verificação. Olha, o timestamp que está chegando 001 comparado com o meu, que é 100, o que, que vai estar dizendo? A posição referente ao processo que enviou a mensagem, que é P3, é exatamente um valor acima do meu. Perfeito. E todas as demais posições, eu estou menor, eu recebi, estou maior ou igual, né? Porque a primeira posição está 1, o outro estava 0, então ok, e a outra 0. Então significa estou apto a receber. E aí essa mensagem pode ser entregue pela aplicação, ela é recebida. Tá? Em P2 acontece a mesma coisa, né? Quando o P2 checa aqui, ele verifica que 0 e 1, que é exatamente a posição do processo P3, ele tem recebeu um evento a menos, então perfeito, esse é o próximo mensagem que ele tem que receber de P3. E as demais posições, ele tinha um 0, que é exatamente maior, na posição 1, maior ou igual ao que P3 tem. Ou seja, ele já tinha recebido a mensagem de P1, que P3 não tinha recebido. Ele estava, então, naquela condição de receber mais do que P3 recebeu. Se eu recebi mais do que P3 recebeu, está ótimo. Eu não posso ter recebido menos. Significa que tudo que P3 tem, eu também tenho, né? Que foi o que eu posso assumir que gerou essa mensagem de P3. Então, ok aqui. No passo seguinte, então, quando o processo P2 vai gerar a sua mensagem, ele vai, então, fazer o incremento na sua posição. Então, ele vira aqui um timestamp 11, né? Refletindo que ele recebeu mensagens, uma mensagem de P1, uma mensagem de P3 e está gerando agora a sua primeira mensagem. Envia essa mensagem para P1. Em P1, eu vou ter um timestamp 11 comparado a um timestamp 101. Eu tenho exatamente unicamente a posição do emissor que está um valor a mais. Perfeito. Então, essa mensagem pode ser recebida aqui em P1. As demais posições estão idênticas. Perfeito. E no caso de P3, que é o caso crítico aqui para a gente, quando essa mensagem chegar, se ela fosse encaminhada e entregue aqui em P3, o que aconteceria? Né? Quando ela chega aqui, na verdade, ela chega antes da mensagem de P1, e aí, só que a verificação do vetor de timestamp, o que, que vai acontecer? Eu recebo um timestamp de 11 e tenho um timestamp atual de 001. Então, em relação à posição de quem está enviando a mensagem, que é o processo P2, eu tenho 0 e a mensagem está vindo com 1, exatamente 1 a menos, está perfeito, atende esse requisito. Com relação às demais posições, o vetor de timestamp de P3 na posição 1, ele é menor do que o valor que veio em C. Então, aqui está o ponto que eu consigo identificar o quê? Existe uma mensagem do processo P1 que C recebeu e o processo P3 ainda não recebeu. Então, eu tenho um recebimento a menos, eu tenho um recebimento pendente, ou seja, P2 enviou essa mensagem na condição de que ele já havia recebido uma mensagem de P1 que eu ainda não recebi. Então, não dá para eu receber essa mensagem, ela fica pendente. E quando chega a mensagem de P1, aí sim eu faço a verificação em relação ao timestamp 001, timestamp de 101. Na verdade, o timestamp de 100, que é esse que veio, né, nessa mensagem, ele tem exatamente a posição do emissor, é um valor a mais, né? E as demais posições eu sou maior ou igual. Na posição 2 é igual e na posição 3 é maior. Então, está perfeito receber essa mensagem. Uma vez que eu recebi essa mensagem, o algoritmo, o que, que ele vai fazer? Ele vai lá, sempre que eu recebo e entrego uma mensagem, né? Posso entregar uma mensagem, eu vou lá na minha fila de mensagens de espera e verifico se agora eu dou condição para receber aquela mensagem que estava pendente. E aí, comparando agora o timestamp que ele tem de 101 com o timestamp da mensagem que ficou pendente, que é 11 e veio do processo 2, ele consegue atender os requisitos. Na posição do processo P2, eu estou incrementando de 1, tem 1 a mais, perfeito, é a próxima mensagem que eu deveria receber de P2. E nas demais posições, eu estou com 1 e 1 estão iguais, significa eu igualei, recebi todos os eventos anteriores que P2 havia recebido. Então, agora estou apto a receber essa mensagem, né? Estou apto a receber. E aí a mensagem pode ser entregue. Então, veja que é super interessante aqui, bem bacana o que a gente consegue fazer
com relógio lógico, né, sem precisar de nenhuma atribuição de física de tempo, nenhum tipo de sincronização prévia entre essas aplicações, né, esses processos, apenas usando o vetor de timestamp é possível a gente fazer transmitir essa informação, esse conhecimento, né, e garantir essa entrega em ordem causal para aí aplicações que têm esse requisito, essa necessidade. Tá? É isso, então aí fechando mesmo agora a parte lá de sincronização, o que tinha faltado ali, né? Eu tinha ficado devendo falar desses dois exemplos que são interessantes, propositalmente meio uma aplicação direta de relógios lógicos, então isso está lá na seção 6.2 e uma partezinha, a segunda parte aí está na nota 6.4 especificamente, tá? Obrigada, gente.